Graças a Deus. Novamente convosco o pastor Francisco Nazareno. Mais uma vez, desejoso de repartir mais uma porçãozinha da palavra. O tempo está muito em cima, já é muito mais tarde do que pensamos, diz o profeta, e nós temos os exemplos na Bíblia de quantas vezes as pessoas expressaram suas expectativas de estarem esperando por algo que aquilo já tinha acontecido. Estarem esperando por alguém que já tinha vindo. Então, para que não sejamos apanhados de surpresas, nós temos que vigiar as Escrituras, pedir a Deus misericórdia e que Ele nos abra os olhos e nos revele a realidade do momento que nós estamos vivendo. Acredito que vocês que estão com o rádio ligado nesta hora já apanharam suas Bíblias para abrir comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos ler começando no versículo 30 e terminar no versículo 33. Enquanto vocês procuram na Bíblia de vocês, é claro que vocês estão olhando com os olhos e movendo as páginas com as mãos, mas o ouvido está aberto para ir ouvindo o que eu já estou dizendo. Gostaria de falar com vocês um pouquinho só nesta noite sobre profetas. Vamos lá? Ezequiel 33, começando no versículo 30. Um alô para todos os nossos ouvintes. É claro, se fôssemos mencionar o nome de todos eles, desde Tailândia, desde Tucuruí, Breu Branco, aqueles que tem gente até em Goiânia ouvindo pelo aplicativo da FM. Que coisa, né? E assim por aí nós estamos falando até bem longe e ficamos alegres e satisfeitos e até desejosos de conhecer aqueles que nos ouvem e que nós ainda não nos encontramos aqui na Terra. Porém, acreditamos ser um grande prazer e esperamos que aqueles que creiam nesta palavra original, mesmo que nós não venhamos a nos encontrar aqui deste lado do grande rio, alimentamos a grande esperança de nos encontrarmos do outro lado. Vamos lá. Ezequiel 33, começando no verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E fala um com o outro, e cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Este último é o parágrafo 33. Quando aquilo que o profeta estava prevendo viesse e já estava para vir, o povo ia ficar sabendo que havia estado no meio deles um profeta. Pois bem,
Nós, quando começamos a conversar com as pessoas que se dizem evangélicas ou religiosas, quando lhes falamos sobre um profeta nesta era em que nós estamos vivendo, eles pulam para trás e dizem, mas a Bíblia fala que haveria os falsos profetas. Preste bem atenção, que quando a Bíblia se refere a verdadeiro profeta, é um profeta. E quando fala de falsos profetas, são muitos falsos profetas. E os muitos falsos profetas têm um chefe, que é o falso profeta por excelência. Agora, como nós nos livraríamos? Pois Jesus disse em Mateus 24, versículo 24: E surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então já estamos avisados que haviam de surgir muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. E aqueles que trariam consigo unção, trariam consigo capacidade para enganar, para fazer alguém pensar que eles fossem verdadeiros, a tal ponto que só não iriam enganar os escolhidos, porque Deus não iria deixar. Uma vez que os seus escolhidos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Deus já sabia quem eram eles. Colocou seus nomes nos livros, fez sua lista, o rol daqueles que haveriam de crer nas suas palavras com sinceridade de coração. Já mostrou aqui na leitura que nós fizemos que existiam aqueles que iam ao profeta para ouvir o que ele tinha a dizer, como se ouve um profeta falando a palavra do Senhor, e o coração fixado na sua avareza, na sua ganância, na sua ambição, jamais colocaria em prática aquilo que o profeta dissesse para eles. Imagine hoje, quando os homens são arrogantes, soberbos, blasfemos, estão preocupados cada um só com o seu próprio bem-estar, eles parariam para ouvir um profeta? A não ser que Deus tivesse um propósito nessa vida desde antes da fundação do mundo, para revelar para ele o que é um profeta. Um homem, como assim disse o Senhor, que traz consigo a mensagem para transmitir para o povo aquilo que Deus disse. Agora, o mundo está cheio de falsos profetas, e por quê? E cada um conta uma história diferente, então não tem como todos eles serem verdadeiros. Nossos amados irmãos e preciosos ouvintes hão de convir comigo que não tem como dois homens contando uma história que dizem ser a mesma história, estou falando só de dois, e um conta a história nos seus mínimos detalhes, o outro, quando vai detalhar a história, conta diferente. Então uma das histórias pode ser verdade e a outra não ser. Porque se a da direita que é verdade, a da esquerda não é. Se a da esquerda que for a verdade, a da direita não é. Agora imagine milhares de pessoas contando a mesma história, cada um com uma versão diferente, e diz que ele está dizendo a verdade. Imagine só a confusão que estaria na mente, no coração daqueles que estariam ouvindo essa multidão de pregadores. O profeta diz para nós na mensagem, presumindo, na segunda metade do parágrafo 97, ele disse: um homem não tem nada que pregar o evangelho até
que ele tenha a experiência, a comprovação de que Deus o chamou para isso. Não me importa quão bem ele haja sido educado, quão bem ele conheça a Bíblia, porque o diabo a conhece melhor do que qualquer um de nós. Isso é correto? Mas ele não pode vivê-la. Aleluias! Um dos primeiros sintomas de que estamos ouvindo um verdadeiro profeta é ele falar a palavra do jeito que Deus falou. O segundo sintoma real e verdadeiro é que aquele profeta vive aquilo que ele está pregando. E o diabo pode enviar alguém para personificar um verdadeiro pregador, usar a Bíblia e pregar as palavras de Deus, anunciar para as pessoas, mas ele não pode viver a palavra. Então, as pessoas que estão sendo usadas com engano para enganar as pessoas nessa última era, primeiro, é conhecido aqueles que pregam diferente do que Deus falou. Segundo, aqueles que não conseguem viver aquilo que estão pregando. Pois bem, ele pode conhecê-la tão bem quanto você conhece, mas ele não pode vivê-la como você pode. Aí está. O diabo pode usar a Bíblia Sagrada, mas ele não está muito preocupado com o direito da primogenitura, como Jacó estava preocupado com o direito de primogenitura, lutando para conseguir. Não era o primogênito, não nasceu primeiro, mas estava interessadíssimo no direito de primogenitura. Acabou conseguindo o direito de primogenitura, acabou conseguindo a bênção da primogenitura, e Esaú, depois que viu o tamanho do prejuízo que arrumou por não levar a sério o seu direito de primogênito, ele com lágrimas buscou a bênção da primogenitura que ele havia vendido o direito. Dá para você, meu precioso ouvinte, ter uma pequena noçãozinha, porque Jesus diz que haverá pranto e ranger de dentes da parte daqueles que ouviram a palavra e não puseram por obra. Não deram a devida atenção, não deram o devido valor, não tiveram a devida preocupação em viver a palavra que eles conheceram no seu dia. Então, aí estamos novamente de cara a cara com o grande problema. Multidões incontáveis vão saber que houve no meio deles um profeta quando não tiver mais jeito para encontrar com alguém pregando essa mensagem e trazendo a revelação da mensagem, tentando injetar na mente e no coração das pessoas o que Deus disse na 7ª era da igreja, na era de Laodiceia. Então, por favor, parem para ouvir, confiram sua Bíblia, não deixe para procurar quando não tiver mais jeito. Isaías disse no seu capítulo 55, creio que pelo versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se olharmos do outro lado da moeda, nós vamos encontrar que quem buscá-lo passado de tempo não vai achá-lo mais. Amós capítulo 8, versículo 11. Haveria fome sobre a terra, não de pão, mas de ouvir as palavras de Deus. Deus vai fazer as pessoas sentir fome de ouvir suas palavras, porque quando elas foram faladas, eles não estavam com fome.
Eles estavam saciados com alguma coisa que eles pensavam que estava tudo bem, eles estavam presumindo que estavam certo e não pararam para ouvir quem estava tentando adverti-los. Vocês viram quando os discípulos reconheceram que Jesus era o Cristo? Eles perguntaram a Jesus: por que diz as Escrituras que Elias tinha que vir primeiro? Antes do Cristo entrar em cena, Elias tinha que vir para preparar o caminho do Senhor na sua primeira vinda. E Jesus disse, se referindo a João, ele disse: em verdade, Elias já veio e não o conheceram. Pensa nisso. Quando aquela mulher samaritana encontrou Jesus, que estava sentado próximo daquele poço, ela disse: nós fomos ensinados que o Cristo, quando vier, fará estes sinais que você está fazendo. Ele diz: eu sou, eu que falo contigo. Se aquela mulher não tivesse crido no que Jesus falou para ela, ela estaria entre aqueles que, quando perguntassem pelo Cristo, alguém diria: já veio e você não o conheceu. Agora imagine, meu precioso ouvinte, quando acontecer de alguém perguntar: mas eu ouvi dizer que haveria um arrebatamento da igreja, que a igreja evangélica, a igreja dos crentes, seria arrebatada. Quando ficarem sabendo da realidade sobre o arrebatamento, ele já terá acontecido. Aqueles que foram no arrebatamento já estarão nas bodas do Cordeiro, e o que sobrou foi pranto e ranger de dentes, para poder reconhecer que houve no meio deles um profeta, que o arrebatamento já sucedeu e sobrou a grande tribulação para quem não deu atenção à palavra, à mensagem do dia. Mas graças a Deus pela vida de cada escolhido que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. Há algo dentro deles que, quando esta palavra revelada bate lá, naquela frequência daquela alma, há uma sintonia. E aquela pessoa pode dizer: amém, assim seja o que Deus está falando na era em que a pessoa está vivendo. Foi assim nos dias de Paulo. Foi assim nos dias de cada mensageiro. Terá que ser assim na voz do sétimo anjo, o último mensageiro, que é o sétimo para a sétima era da igreja. E quando eles vierem a descobrir que houve no meio deles um profeta, é depois que aquilo que o profeta profetizou por 33 anos, e os mensageiros que vieram depois que esse profeta partiu, continuam pregando, continuam fazendo ribombar aquela voz, aquela mensagem para esta sétima era, para que as pessoas possam ser despertadas. Existem aqueles que estão apenas dormindo, aqueles que estão mortos em delitos e pecados, que não estão nem preocupados com morte espiritual. Esses não vão despertar. Aos Efésios capítulo 5, versículo 14, diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele não diz que os mortos também iam levantar. Era para despertar os que estavam apenas dormindo e se levantar de entre aqueles que estavam mortos. Nós saberemos quem está apenas dormindo quando assim diz o Senhor, falado pelo profeta do século XX, o William Marion Branham.
se cumprir e o arrebatamento suceder, então haverá pranto e ranger de dentes quando eles descobrirem que o profeta que foi enviado para preparar a segunda vinda de Cristo, no espírito e poder de Elias, como João Batista, no espírito e poder de Elias, Lucas 1,17, foi enviado adiante de Jesus para preparar o caminho dele na primeira vinda, agora não seria diferente. Então, cumprindo esse ministério, a segunda vinda de nosso Senhor acontece, ele leva consigo toda a sua noiva gentia no arrebatamento. Sobrará então pranto e ranger de dentes e o reconhecimento de que houve no meio deles um profeta. Deus vos abençoe. Continue nos ouvindo de segunda a sexta, às 20h30, você ouve a palavra original. Se desejar nos fazer uma visita, é a Travessa Luiz Coutinho, número 990, bairro Brasília, quarta, sexta e domingo às 19 horas. Deus os abençoe e fiquemos com o hino agora que diz o que vai suceder para quem não quer esse profeta ou o que tem de bom para quem creu. Deus lhes abençoe. Somente crê na palavra revelada, nesta mensagem pregada pelo servo do Senhor. Não dê ouvidos aos homens envenenados, procure estar vivendo o que o profeta falou. Este amor incomparável, onde você estaria se não fosse este profeta? Com esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, passado era um presente, no pecado eu morreria. Somente crê nesta manifestação, isto é a revelação dos mistérios de Jesus. Somente crê e ser mais agradecidos, pois estávamos perdidos, mas agora temos luz. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu de mim nada faria. Meu passado era o presente, no pecado eu morreria. Se não fosse esta mensagem, este amor incomparável, onde você estaria? Se não fosse este profeta, com o esforço divino, tudo perderia. Se não fosse a mão de Deus que arrancasse fortemente os seus filhos do pecado, eu te
passado era o presente, no pecado eu morreria.